O dia é hoje, a hora é agora e o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pode não haver amanhã. Está entrando no ar. Professor, profissão, perigo. É isso aí. Aquele abraço para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo agora, muito obrigado pela sua audiência. E nós vamos contar durante um período de tempo, hoje à noite, de forma bem leve, bem informal, como foi que surgiu esse projeto Professor, Profissão, Perigo. O que é esse projeto, como nós vamos debater, tem tudo a ver com educação, né? Professor, gente que trabalha na profissão de professor, e a partir do momento que essa profissão virou uma profissão perigo, correto? Então vamos lá. Jorge Luiz Brau de Oliveira, cearense, biólogo, jornalista, professor, entrou na sala de aula a primeira vez em 1980, em Cruzeiro do Sul, como professor de educação física. Terminou a carreira de professor, aliás, em sala de aula, em 2019 na Escola Antônio Fernandes, no bairro Santo Inês. Lecionei contabilidade, educação física, biologia, ciência e vários outras situações de ensino que a gente teve, tá? Então vamos lá. Quando eu era estudante, em 1970, na década de 70, a gente tinha um ambiente de escola bastante heterogêneo. A escola é um ambiente onde a gente aprende a ser gente, onde a gente vê as diferenças. Em todas as salas de aula tem a afro-brasileira, nós chamávamos anteriormente de neguinho, mas hoje no dia não pode mais chamar de neguinho. Nós tínhamos o gordinho, que no caso era eu, né? Gordo, dumbo, nerd, que eu tirava as melhores notas da sala, e quatro olhos, porque eu usava um óculos fundo de garrafa e era conhecido como irmão metralha. Aquele grupo que queria pegar a moeda número 1 do tio Patinhas, não é? Então é isso aí. Obrigado, Rosa Grede, esposa, está acompanhando ao vivo junto com a gente aí. Valeu, sem ela isso não seria possível. E detalhe, né? A gente foi estudando. E como que eu me encaixei naquela sala? Eu não tinha assim, digamos assim, eu era uma pessoa que falava muito, até hoje eu faço isso. Então o que eu fazia com meus colegas? Eles faziam um trabalho de grupo, me entregavam um trabalho uma semana antes, eu fazia os cartazes, estudava e fazia uma apresentação excepcional, excelente, sempre nota 10. Então como é que eu sobrevivi nesse meio escolar? Eu era aquele cara disputado pelos grupos, porque enquanto o pessoal tinha medo de falar em público, eu ia lá e dava uma aula excelente, os professores adoravam e sempre era nota 10 nas apresentações. Foi aí que eu comecei a trabalhar em rádio, tal. E veja bem, hoje existe uma discussão muito grande dentro de sala de aula, dentro dos meios acadêmicos, com relação à questão do bullying, né? Mas aí o que seria o bullying, propriamente dito? Isso é minha opinião, tá, pessoal? Vocês podem discordar, podem mandar discordando aqui, que a gente vai trocar uma ideia. Que é o seguinte, o bullying que se fala hoje em dia, que muita gente ganha dinheiro tentando explicar o bullying, nada mais é do que, para nós que somos nordestinos, a questão do buliu. O que é o buliu? O mexeu, implicou, cutucou, puxou o cabelo, puxou a orelha. Isso é o buliu, né? Aí algum inteligente pegou o bull, do buliu, juntou com o ing, que é o presente contínuo na língua inglesa, breaking, following, né? Aí ficou bullying. Aí o que o pessoal fez? Copiou Cazuza. Cazuza diz o quê? Que o bullying é o museu de grandes novidades. Por quê? O que aconteceu com o bullying? Hoje o nego ganha dinheiro. Chegou um cara aqui, veio pro Acre, um americano. Eu vim aqui no Acre para falar sobre bullying. Bullying ser uma coisa que causa muito problema na sala de aula. Muitas crianças já se suicidaram por causa do bullying. Agora veja bem, eles fizeram esse bullying, o cara vinha para cá para ganhar dinheiro. Quando eu estudava na minha sala de aula, eu não gostava do sarará, que era um colega nosso com aquele cabelo, ele é cabelo picheinho, mas é louro, um ruivinho. Eu ia lá e puxava a camisa do ruivinho. Eu me sentia empoderado. Eu tinha dito para o Ruivinho que eu não gostava dele.
Eu senti uma sensação quase orgasmática em ter puxado a camisa dele. Hoje, o que acontece? Eu vou no Ruivinho, derramo uma garrafa de álcool na cabeça dele, toco fogo. O que foi que aconteceu? Aumentou o índice de violência, causado por vários fatores, dentre eles a desagregação familiar, a quantidade de filhos que são criados por avós, que sem controle nenhum, e o próprio ambiente ao redor. A violência aumentou e muito. Então o bullying é o bullying mais o ING. Então essa é a minha opinião sobre bullying. E outra, é na sala de aula que a gente aprende a ser gente. É na sala de aula que você aprende a olhar para aquele afro-brasileiro e ver que ele é igual a você. Tem a riquinha? Tem, mas também tem aquela menina que vai com a sandalinha havaiana para a escola. Então você tem que ver isso, todos os aspectos, né? E eu durante muito tempo estudei em escola particular, depois migrei para a escola pública. Lá em Fortaleza estudei no Colégio Carlos de Carvalho, estudei no Colégio Lourenço Filho, estudei lá na Colégio Integral, estudei em vários outros. Então os colegas, então veja bem, essa situação aconteceu muito comigo, mas eu não quis matar minha professora, não quis matar meu coleguinha, dar tiro em ninguém. Então esse é o grande problema, que hoje em dia a violência está muito grande. Então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças para poder saber como funciona. Então eu vim para o Acre na década de 80, né, casado com a Socorro Brau, né, que é a mãe dos meus dois filhos, os primeiros filhos, o Átila e a Jade. E nós chegamos aqui, eu fui trabalhar no Bradesco, ela foi para Cruzeiro do Sul. Eu migrei para Cruzeiro do Sul. Quando cheguei lá, eu fui dar aula de educação física. Então a primeira coisa que aconteceu foi o impacto de eu chegar com um professor de fora, né, numa cidade como Cruzeiro do Sul, todo mundo conhece que é extremamente bairrista, e eu ir dar aula de educação física no lugar da professora de religião e de matemática. Então eu entrei na sala, na quadra, ai meu Deus, é homem, eu disse, graças a Deus que me reconheceram como homem, né? E aí você vai dar aula de educação física, e em um determinado momento as meninas não têm o hábito de sair de casa e tomar um banho de manhã para a educação física. Então você imagina a situação do professor com aquele vento encanado, o mau cheiro que ficava na sala. Você tem que parar e dar uma aula sobre higiene, né? Sem contar que naquela época ela chegava assim e dizia, professor, eu estou doente. Doente? Professor, eu estou doente. Doente? Professor, eu estou doente. Eu digo, você está menstruada, né? Porque na época lá, menstruação era uma espécie de uma doença. Aí você tem que parar, dar uma aula sobre o que é menstruação e os benefícios que a educação física faz, e aí você vai, né, aos poucos construindo um aspecto legal. Em Cruzeiro do Sul tem algumas coisas interessantes, porque em Cruzeiro do Sul eu tive uma situação, um caos, que nós também vamos contar causos aqui, de um rapaz que eu não vou dizer o nome dele, vamos chamar de João, né? Ele era filho do promotor João Fulano das Neves. E eu dava aula no Craveiro Costa, quem conhece Cruzeiro do Sul, e a casa dele ficava em frente à quadra. E ele, por sim achar empoderado e ser filho do promotor, porque diz que quem manda na cidade do interior é o promotor, o juiz, o padre, o delegado, né? E aí vai, tem outra pessoa que manda na cidade, eu não vou dizer quem é não, para não chocar as pessoas, mas vocês sabem quem é, né? Ela conhece a vida de tudinho, mas tudo bem. E passou-se todo o ano da 7ª série, e esse rapaz não foi. Eu conheci a mãe dele abriu o quarto dele, nós fizemos um panelaço, quase que a gente apanha, entendeu? E ele hoje é meu amigo pessoal, né, João? Depois eu vou ligar para te dizer quem é você. Então o que aconteceu? Final do ano, eu peguei a pagela, né, como diz o Arnaldo, né, a regra é clara, a educação física faz parte da grade curricular, ele não foi reprovado por falta. E eu encaminhei a pagela para o diretor. Só que num determinado momento eu fui no cartório, xeroquei a pagela, entreguei e fiquei com a cópia da pagela. O diretor me chama, professor Brau, tudo bem com o senhor? Eu digo, tudo bem. Professor Brau, o que foi que houve com o Joãozinho? Falei, professor, ele não foi para aula. Como não foi para aula? Ele não foi para aula o ano todo. Olha para tu ver a pressão que a gente recebe. Em Cruzeiro do Sul, na década de 80, eu chegando de Fortaleza, né? Era o estranho no ninho. Aí tu imagina. Eu, né? Falei, olha, diretor, infelizmente eu já fechei a pagela, não vou mudar. Se o senhor quiser alterar, o senhor fica à vontade. Não me lembro o nome do diretor, mas era
pai do Aglailton e do Chico da Pepita, o diretor do Craveiro Costa. E fui chamado posteriormente por uma pessoa bastante influente na cidade, chamava-se Padre Trindade, quem é de Cruzeiro do Sul conhece. Ele era um afro-alemão, baixinho, careca e de óculos fundo de garrafa, e falava um português arrastado. Professor Brown, diga uma coisa para mim, o que aconteceu com o menino Joãozinho? Eu falei, Padre Trindade, eu quero lhe agradecer por o senhor ter me chamado aqui, com 2 anos que eu estou aqui, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. E olha, Padre Trindade, ele não foi para a aula, ele não frequentou a aula, ele não... E o que você fizer? O menino é filho do promotor. Eu falei, eu sou filho de Deus, então eu ganhei, né? E aí deixei para lá. A minha surpresa foi que no ano seguinte, o aluno estava lá, né? 7 e 10. O aluno estava lá na 8ª série. Tudo bem, esse ano ele frequentou todas as aulas direitinho. Tainara, beleza, aquele abraço também para Laisla, pessoal que está acompanhando a gente. Então veja só, ele terminou 8ª série, foi para todas as aulas, beleza. Quando ele vai migrar do ensino fundamental para o ensino médio, o Corines pede a ficha. E na ficha estava reprovado em educação física. Ele passou 1 ano pagando educação física. Quis me matar, mas depois ele é um grande amigo meu hoje, trabalha na OCA, e conheci a mãe dele, conheci o pai dele, ele é gente boa, hoje ele me reconhece, mas naquela época ele... Então a gente passa por todas essas coisas. Outra coisa, o professor chega na sala de aula, quando você vai dar aula, você tem uma recomendação. Professor, não reprove o aluno. Quando na educação se reduziu a média 7,5, a média 8, que era a média que eu estava acostumado, para a média 5, criou-se um vácuo que deu um impulso na educação, não por conta da melhoria, mas por conta de que a nota baixou. Hoje, com 20 pontos, o cara passa, 5 passa. Na minha época era 28, e olhe, tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Antigamente, a gente começava a aula 1º de março, quando era 30 de junho, a gente ia para as férias de julho, retomava 1º de agosto, ia até novembro, quem passava por média nem em dezembro ia na escola, e dava certo. Aí inventaram os 200 dias letivos e a gente se lasca, né? Quer ver outra coisa engraçada com relação ao professor? O professor não é pago para trabalhar dia de sábado, mas a gente às vezes tem que ir para a escola dia de sábado. O professor é a única categoria que quando faz greve, quando volta, tem que pagar. A saúde não paga os dias parados, a segurança também não, a agricultura também não, mas professor, pare para você ver. E o diretor vai em cima de você. Você tem um amigo que é professor igual a você, quando ele se torna diretor, ele passa a ser o feitor da senzala e passa a botar em você cocando. Vocês já perceberam isso? Então a gente sofre pressão do conselho escolar, do coordenador, e o engraçado é que agora tem uns planejamentos. Planejamento horizontal, vertical, circular, triangular, quadrangular, quer dizer, eu cheguei para uma diretora, que eu não vou dizer o nome, da escola Luiz Mourão Marques, falei, professora, se a senhora não tem vida social, eu tenho. Sábado eu quero estar com a minha família, sábado eu quero estar indo no supermercado, indo num parque, caminhando, fazendo atividades sociais com a minha família. Como ela não tinha família, ela achava que ninguém devia ter, e deixei de ir para as reuniões de sábado. Fui taxado de Hellboy, né? Mas tudo bem. Então o que a gente quer trabalhar nesse canal é o seguinte: 1980, o professor chamava o pai do aluno. O pai do aluno chegava e dizia, não, professor, fique tranquilo, que isso não vai mais acontecer. Eu vou dar um jeito desse menino. Não era assim antigamente? Até a década de 90? Hoje você chama o professor, ou chama o pai do aluno e diz assim, professor, meu menino não faz isso, o senhor está se confundindo, né? Aí tu imagina a confusão. Eu trabalhei numa escola que a diretora pegou todos os alunos que eram complicados, colocou numa única sala. Então a gente chamava de faca da caveira. Todo professor que ia para lá já ia sabendo que todo dia tinha BO, né? Ao ponto de você ter um aluno que ele nunca entrava na sala com caderno e com lápis. Como você vai pescar, não leva a isca e não leva a isca e não leva a vara de pescar. Entendeu? É complicado. Hoje em dia, aluno virou mercadoria.
Quanto mais aluno tem na escola, mais dinheiro a escola recebe. Então o professor fica refém. O que eu fazia? Para mim, reprovar uma coisa natural. Agora eles inventaram a tal de uma prova de verão. O que é isso? O aluno tira 1, 3, 1. Como ele não vai tirar 15 na última nota, por mais que ele tirar... Aí existe a prova de verão, né? Que você faz uma prova de 10 questões objetivas e entrega para o coordenador aplicar, não é nem você que aplica. Então, meu irmão, o negócio está meio bagunçado, né? Mas a gente vai contar alguns casos e tal, né? Nós vamos também falar da introdução da internet. Por exemplo, a internet chegou na escola, os alunos receberam tablet, receberam notebook, receberam tudo, e de certa forma foi bom, porque o conhecimento ficou mais amplo, mas também deu toda uma possibilidade do aluno, dentro desse meio de internet, ele navegar por coisas. Eu fui dar uma aula com um notebook e fui para o fundo da sala. Professor, o aluno, professor, você está fazendo o que aí? Eu estou dando aula. Mas o senhor tem que ir lá na frente? Eu digo, não, eu vou ficar aqui atrás, porque quando eu der o comando do site, eu quero ver se vocês colocaram todos a mesma página que eu solicitei, porque ficava complicado, né? E aí tem muito mais coisa. Por exemplo, na pandemia, o professor não estava acostumado a microfone, a câmera, e trabalhar em casa, você que é professor, você sabe que foi bem mais difícil. Você teve que comprar um celular com mais recursos. Você teve que pegar a sua internet de 200 mega, colocar para 500 mega, não é? Então você teve várias coisas. Depois que o governo se aluiu e liberou aquela grana para o pessoal comprar notebook e para fazer o plano de internet. Mas no começo da pandemia o professor se ferrou. Quer ver outra coisa interessante? O aluno é de 9º ano, mas o pai dele só estudou até a 4ª série. O pai tem interesse de ajudar o aluno. Quando o pai vai ajudar o aluno, ele fica com dúvida. Então o professor tem que tirar a dúvida do aluno e do pai do aluno. Quer ver outra coisa interessante? A entrega de boletim. Você manda aquele convite, né? A entrega de boletim. Somente 20% dos pais chegam na escola para pegar o boletim. E sabe quem são esses pais? São os pais dos melhores alunos. São os pais que acompanham, são os pais que verificam o caderno para ver se o aluno está escrevendo a matéria, se o aluno não está indo para a escola só para comer merenda, né? Então, os pais que eu mandei aqui em Rio Branco, numa determinada escola, mandei para os pais, vieram 10% dos pais. Aí alguém me disse, professor, entre em contato com o Conselho Tutelar. Eu enviei uma carta ao Conselho Tutelar mostrando a relação. O Conselho Tutelar me devolve uma carta dizendo, professor, marca uma reunião com os pais de alunos que nós vamos na escola. Agora tu imagina, se receber o boletim e não vão, eles vão para a escola para levar a sacaneada do Conselho Tutelar? Não vão. Então é muito difícil isso, tá? E aí eu estou falando só da questão pedagógica, não é? Eu não estou falando da questão da violência em si. Por exemplo, hoje a gente vê em mídia nacional, o aluno entrou na sala de aula em São Paulo, pegou a 765 do pai dele, atirou na professora, como se fosse aqueles pombinhos do parque de exposição, entendeu? O cara nos Estados Unidos entrou lá com flecha, machadinho, com um bocado de coisa para matar os coleguinhas, matar as professoras. Quer dizer, a coisa pirou e não tem como segurar, né? A coisa está muito complicada. Tem alguns casos interessantes que eu gosto de contar, mas eu também gosto de contar uns causos que regozijam o professor. Por exemplo, eu dei aula na Escola Paulo Freire, na BR, no EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu tive 3 exemplos muito bons. Uma menina que ela trabalhava no posto de gasolina como frentista. Ela chegava lá na sala só o cheiro de gasolina. Ela ia no banheiro, tomava um banho e voltava, assistia a aula normal. Tive outro que era pedreiro, chegava lá só o pó do cimento. Entrava lá no banheiro, tomava banho e assistia a aula. Mas um belo dia, eu tinha um aluno bem alto, forte. Ele, professor, eu quero falar com o senhor. Diga-me, professor, o senhor sabe que eu sou peão, eu mexo com derrubada, e aí eu vou fazer uma derrubada agora, e eu preciso que o senhor me ajude. Eu disse, diga, se é as presenças eu garanto. Ele disse, não, eu não quero isso não, eu quero que o senhor me dê o livro. Aí eu, na minha inocência de professor, disse, rapaz, tu é doido, macho,
tu vai passar o dia todinho derrubando pau no meio do mato, tá lá, e aí tu vai querer, professor, aí eu me confesso que meu coração ficou jubilado, cheio de glória, porque eu sou professor, eu tenho a força, eu me tornei no He-Man. Disse, olha professor, abriu uma mochila, surradinha, tirou uma porronguinha e disse, olha, comprei lá do Bazachef, é para mim estudar. Ele disse, o que você quer? Eu disse, eu quero um livro. Eu fui na direção da escola, peguei todos os livros, entreguei para ele. Ele passou 3 meses lá. Quando ele voltou, tirou nota melhor do que os alunos que ficaram na sala comigo dando aula. Eu o acompanhei por uns 4 anos e depois a gente se perdeu o contato. Então essas coisas que também tem um lado positivo. Eu sou um professor das antigas. Então o pessoal diz, professor, olha o carretel. O que é o carretel? Enrola, eu não sei enrolar. Eu tive alguns colegas aqui no SERB, não vou dizer o nome, cara de filosofia e de sociologia, que o cabo não gastava um pincel por ano. Ele chegava na sexta-feira e dizia, pessoal, ele dava 2 últimas aulas. Com licença, vou tomar uma aguinha. Só que ele não dava aula. Ele passava e dizia, olha pessoal, eu deixei um texto lá na Xerox, vocês pegam o texto, façam uma resenha e me entreguem segunda-feira. Ele dava as 2 últimas aulas da sexta e as 2 primeiras da segunda-feira, à noite. Então, trabalhei no SERB. O SERB são 3 escolas diferentes na época do real. De manhã era uma escola, de tarde era uma e de noite era outra. O professor Wellington, que Deus o tenha, muito responsável, chegou para mim e disse, professor, eu entrei substituindo a professora que estava grávida, gravidez de risco. Eu tinha 3 meses para passar para ele todos os conteúdos do 3º ano em termos de biologia. Ele me cedeu a sala de vídeo e eu tinha todo o material em data show. Então eles viam, ouviam e pegavam a Xerox. Nós tivemos umas 3 dezenas de alunos do SERB aprovados na UFAC. Então foi muito bom, foi muito legal, uma coisa bem, 2 momentos muito interessantes, né? Mas, para não dizer que eu só falei de flores, eu vou contar uma história triste e que envolve também o professor. Se você tiver alguma história interessante, se você tiver alguma coisa que a gente possa agregar, nós vamos ter um canal para você poder mandar essas histórias para a gente. Lembrando que nós vamos estar também no TikTok, alguns trechos dessa live de hoje, e também no Instagram, Professor Profissão Perigo no Instagram e Professor Profissão Perigo também no TikTok. Então veja bem, esse aluno dava aula na escola Santo Inês. Ele chegou na escola, né? Chegou lá, tipo lá pelo mês de abril e maio, e ele já chegou meio que aquela letra do nome dele no cordão, aquela coisa toda, né? Quer dizer, ele já sentia que a barra ia pesar. Mandei chamar o pai dele chegou. Quando o pai dele chegou, eu confesso que depois que o pai dele conversou comigo, que ele foi embora, eu chamei o aluno e disse, meu filho, posso te chamar de filho? Ele disse, pode. Você me perdoe por eu ter chamado seu pai aqui. Por que, professor? Eu digo, olha, porque você não tem culpa de nada. Você é um produto do meio. Você é o retrato fiel do seu pai, que por sua vez é o retrato fiel do seu avô, que é o retrato fiel do seu bisavô. Então você está apenas repetindo a história da sua família. Agora, se você quiser mudar, nós estamos aqui para ajudar. Você quer ser uma pessoa diferente do seu pai? Nós vamos poder ajudar. Porque o professor também faz esse lado de psicólogo, juiz de paz, conselheiro. Algumas vezes a gente que é professor, o aluno tem mais intimidade com a gente do que com o próprio pai. Porque com as questões do dia a dia, pai e mãe trabalham, saem de casa cedo, às vezes o menino está dormindo. Quando volta no final da noite, o menino está dormindo. Eu teve uma época da minha vida que a minha filha estava para me chamar de tio, que eu saía de casa às 6h30 da manhã e voltava às 10h30 da noite. Quando eu saía, ela estava dormindo, ela estava dormindo. Então eu parei com esse negócio, né? E outra, professor que tem 2 contratos, 10 turmas. 10 turmas são 300 alunos. Eu caí na besteira de fazer isso, estava fazendo prova de dupla. Aí esse mesmo aluno continuou dando problema. E um dia ele passou na sala e estava uma coleguinha, ele bateu a cabeça dela no braço da cadeira e ela sangrou o nariz. Aí eu fui chamar ele para conversar. Aí ele, não sei o que, vem cá, meu, vamos sentar aqui. Aí sentou eu e ele. Aí ele disse, isso foi recente, 2017, 2019, por aí.
Aí eu disse, olha, cara, eu vou falar para ti numa linguagem que talvez você entenda. Eu sou professor, você é aluno. Eu quero te ensinar e você teria que aprender. É uma relação muito tênue entre nós dois. Mas eu estou percebendo que você está querendo levar para o lado pessoal. E no lado pessoal, eu sou cão chupando manga. Se você nunca se sentiu perseguido, você vai se sentir perseguido. Porque você vai estar jogando futebol, quando você fizer gol, dizer valeu! Você vai estar tomando tereré e eu vou do teu lado receber a comida da tua mão. Você vai chegar em casa e vou estar tomando café com a sua mãe e almoçando com o seu pai. Ai, professor, você está me tirando? Eu digo, nem estou lhe botando. Resumindo, esse aluno foi preso 3 semanas depois, dentro do colégio, com uma faca de açougueiro. Ele paquerava a menina não queria nada com ele, e ele achou de querer matar o menino dentro da escola, e ia matar. A sorte do menino foi que ele começou a mostrar a faca para muita gente, ligaram para o policiamento escolar, o policiamento escolar foi lá e pegou ele. Depois o professor Brau fica sabendo que esse aluno é oriundo da Pousada, 15 anos já tinha matado 2, mas eles não falaram isso para mim. Os meus colegas falaram assim, professor, tenha calma, manere, e a diretora não me contou isso, ela só me contou quando ele foi preso e eu descobri esse histórico do cara. Quer dizer, a gente tem isso aí, porque antigamente a educação era assim, o professor era agente passivo, era agente ativo. Tinha a Robertinha que não gostava da Irene e pegava uma tesoura para cortar a Irene. Professor, a Robertinha está com a tesoura na bolsa. Eu pegava a bolsa da Robertinha, chacoalhava tudo que tinha dentro, pegava a tesoura, chamava a mãe da Robertinha via e eu tinha salvado a Irene, não é isso? O professor era ativo na situação. Hoje o professor ele é passivo. Qual é a recomendação da educação? O professor não se meta, se afaste, veja quem matou quem, aí o senhor me relata para a gente colocar no nosso relatório. Como é que pode? O professor podendo intervir e ser colocado em segundo e terceiro plano. Então são essas questões que a educação mudou, sabe? E mudou de certa forma, espremendo o professor. Na pandemia, esses caras querem aumento, por que não estão fazendo nada? Meu irmão, professor teve que ralar, deixar os filhos de lado para fazer plano de aula. Você faz um plano, você submete para o seu coordenador, o coordenador não gosta, devolve para você. Aí para você construir uma aula do jeito que eles querem, com vídeo, com tudo direitinho, você tem que ser o cara, entendeu? E a educação não é para todo mundo não. Tem um bairro aqui que existe uma coisa chamada Gangue da Lágrima. Eles tatuam lágrimas no rosto. Para cada lágrima é um delito que eles cometeram. Não sei nem se essa gangue ainda existe. Foi uma coordenadora pedagógica da educação para a escola que eu dava aula. E ela chegou lá e o aluno foi, primeiro papo que ela tem com o aluno: meu filho, me diga uma coisa, o que é essa lágrima? Ah, professor, essa aqui foi uma menina que eu esfaqueei, Quando ele começou a contar, a professora mandou ele embora, arrumou os bagulhos dela, foi embora, nunca mais apareceu na escola. Eu não tenho nada contra pedagogos, mas os pedagogos, eles se atêm muito a Piaget, a uma educação filosófica das antigas, que não tem nada a ver com a sala de aula. O professor compra o carrinho dele em 72 parcelas, o aluno fica com raiva, pega uma tampa de refrigerante, risca o carro do professor todinho, fura o pneu com faca, o professor leva porrada na porta da escola. E aí o que acontece? Que você não pode fazer nada. Se você tocar no aluno, você está ferrado, certo? Então por isso que eu saí de sala de aula em 2019 e estou vivo até hoje, porque você vai ficando mais velho, você vai ficando menos paciente, e eles vão aumentando o nível de violência, e a gente fica complicado, tá? Então basicamente a gente vai discutir isso. Vamos falar sobre a educação, a questão da internet. Eu quero que você me repasse alguns casos que você viveu. Existem várias outras histórias que a gente participou, que a gente foi agente ativo, né? Por exemplo, hoje a gente tem aí agora o curso de medicina, que requer que alguns alunos tenham um pouco mais de esmero no estudo, né?
Quem quer passar em medicina, quer passar em direito, tem que estudar bem mais do que quem quer passar em geografia e história, não desmerecendo os cursos. Temos várias universidades particulares, tem a nota do Enem. Na minha época nós éramos obrigados, graças a Deus, a ler 3 livros por ano. Zé de Alencar, Iracema, Memórias Póstumas do Brás Cubas, Memórias do Cáceres. Hoje, qual é o livro que o aluno ele é convidado a ler? Nenhum. E quando ele diz que ele vai ler o livro, ele vai na internet, resumo do livro tal, pega o resumo, Ctrl+C, Ctrl+V e entrega, não é? Teve uma vez que eu passei um trabalho com um aluno, 35 alunos na turma, um aluno fez, imprimiu, né, que o trabalho escrito, mas dessa vez eu devia aceitar impresso. Eles pegaram o trabalho desse aluno, xerocaram, fizeram só a capa. Quando eu recebi 35 trabalhos iguais. E aí, o que o professor faz? Tenta descobrir quem foi o incauto que fez o trabalho, dá um 10 para ele, né? E dá 39 zeros na sala. Então, quer dizer, e aí vem o coordenador em cima, vem a coordenadora, vem não sei o que. Porque hoje em dia o professor tem que ser passivo. No primeiro dia de aula nós fazemos um contrato pedagógico, se é que você não sabe, você que não é professor. Meu contrato pedagógico era simples. Eu não permitia que se chamassem de apelido, porque todo mundo tem nome. Que bom, bolachinha, gostosa. Gente, vamos trabalhar pelo nome, né? Quando a coisa era muito complicada, eu chamava pelo número. Outra, não permitia que nenhum objeto fosse roubado ou extraviado. Professor, roubaram meu fone de ouvido. Roubaram não, alguém roubou. Fecha a sala, vou chamar o policiamento escolar. Quando eu acochava, aparecia. Porque não existe roubaram ou pegaram. Existe roubou e alguém pegou. Certo? Mas tem professor que faz de conta que nem... E aí, como é que faz? Então toda essa situação, a situação complicou. Eu tive um caso de uma aluna de professor, o senhor podia dar um jeito da minha mãe, né? Eu disse, ela é pelo menos bonitinha. Pô, claro que eu estava brincando, né? Ela disse, por quê, professor? Eu disse, não, porque ela foi me explicar. A mãe dela, ela disse assim, olha, a minha mãe tem furor uterino. Como é que é, menina? Pois é, minha mãe tinha que usar absorvente de maracujá. Eu digo, meu Deus do céu. Aí o que eu imaginei? A mãe dela arranja um namorado em janeiro, aí leva o namorado dentro de casa. Aí namora janeiro, fevereiro e março. Enjoa o cabo em março, manda o cabo embora e pega outro em abril. E assim ela tem 4 pais diferentes durante o ano. Com direito à trilha sonora, hein, meu povo? Aquela trilha sonora. E ela do quarto do lado tem as 3 meninas. Uma de 15, uma de 13 e uma de 16. Que eram minhas alunas na época. Então um belo dia eu perguntei, vocês não tem medo que de repente um cara desse dê uma boa noite para a mãe de vocês e entre no quarto de vocês? Aí o que elas me disseram? Professor, a gente sonha todo dia com isso. Eu digo, eita! Só que é o seguinte, embaixo do colchão de cada uma tinha um teçado que elas amolavam 2 vezes por dia, ou 2 vezes por semana. Se o cara entrar, professor, ele vai pegar só um e as outras 2 fatia ele no teçado, ele vai ficar igual o rabo de pepeta. Entendeu? Peraí, aí a filha ela se prevenindo. E qual é o exemplo que essa mãe está dando para a filha, né? O professor ele tem que ensinar a disciplina, no meu caso, biologia e ciência, né? Não tem que ensinar boas maneiras. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, muito obrigado. Essas coisas não tem. Outro acordo que eu fazia. Eu estou na sala, eu sou um cara grande. O aluno entra. Dá licença, professor, posso entrar? Beleza. O aluno que entra sem me pedir para entrar, ele está me igualando ao ser de lixo. E eu não vou ser um ser de lixo também, de volta. Com o passar dos meses, olha, professor, ele entrou na sala e não pediu para entrar. Eles vão até se amoldando a isso, né? E hoje, o professor, ele não tem mais aquela prova que vale 10. A prova vale 7, 6. Tem vários penduricalhos que você coloca na nota para galgar o aluno para o ano superior. Não é à toa que hoje em dia a gente tem o quê? 500 mil notas 0 na redação do Enem. O que é isso? É o pessoal que não lê, e consequentemente não escreve. Então não lê bem, não fala bem. Agora olha,
Eu estou aqui falando diretamente da conveniência Alan Dantas, aqui ao lado do Araújo da Floresta. Era Porto Texaco, hoje é Porto Ipiranga. Eu sempre costumava vir aqui, continuo vindo aqui, é um lugar que eu gosto muito. E hoje, por problemas técnicos do estúdio que eu ia apresentar, eu vim para cá. Você vai ter aqui a minha amiga Irene, que ela atende você super bem. E o ambiente é climatizado, agradável. Ó. Aqui atrás tem bebida, ali tem um freezer bem geladinho, com cerveja, tá bom? Então é um lugar que eu me sinto super bem. São 7h35, eu prometo para você que não passo das 8. Então o que acontece? A gente vai tentar provocar essa discussão. Saber em qual momento a educação pegou o atalho, né? Por que hoje em dia existe tanta dificuldade em dar aula? Por que hoje em dia os professores eles têm tanta tecnologia, mas essa tecnologia não consegue atingir o aluno em plenitude, não é? Os investimentos são muitos, o governador conseguiu contratar professores, reforma a escola, temos agora um hiato na educação chamado Colégio Militar. Vocês sabiam que os alunos do Colégio Militar estão tendo bem mais sucesso do que os alunos das outras escolas? Aí você vai me perguntar, professor, é mesmo? Eu vou dizer por quê. Porque no Colégio Militar tem disciplina. No Colégio Militar você não vê o aluno da fase do Colégio Militar fazendo bagunça no terminal, fazendo bagunça em parada de ônibus, porque eles aprendem um respeito à autoridade, não é? Eu me lembro que aqui, mudando um pouco de assunto, nós tínhamos a Guarda Mirim. Lembra? Guarda Mirim, aqueles meninos com a farda da PM, eles faziam serviço de banco nas secretarias. Aqueles garotos, eu conheci vários, eles eram super responsáveis, não pegavam em nada que não fosse os outros, porque eles tinham disciplina. Aí um belo dia, um juiz, não tenho nada contra o juiz, resolve dizer que os meninos, lugar de criança na escola, criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Aí pegaram e acabaram com a Guarda Mirim. Então a coisa tem que ser repensada. Na minha opinião, a pandemia 2020, aula remota, para tudo, faz como se o ano não tivesse acontecido. Todo mundo volta para a estaca zero até voltar. Mas o aluno vai perder um ano. O aluno vai perder um ano. Mas o que adianta ele ser galgado para o ano seguinte se ele não tem conteúdo nenhum? Se você vai chegar para um aluno e vai perguntar, um dia eu estava na sala de aula cantando Já podeis da pátria filho. Ei professor, que hino é esse aí? Eu digo, rapaz, isso aqui é o hino da independência. Ei professor, eu pensei que você tinha só o Elvira. Eu digo, Elvira? Pois é professor, Elvira do Ipiranga. Uma aluna de segundo ano, né? Eu sou das antigas, tenho 5.9. Então eu estudei Educação Moral e Cívica. Na Educação Moral e Cívica a gente via símbolos nacionais, respeito à bandeira, escudo, a história do Brasil, né? Aí depois mudaram para OSPB, Organização Social e Política Brasileira, OSPB. Aí depois passaram para EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. E aí como é que faz? As coisas passaram. Eu tive aqui na Bolívia, nosso país vizinho aqui, às 6 da manhã, às 18 horas, eles fazem o hasteamento e o deshasteamento da bandeira. Todos eles param, fazem continência em respeito à bandeira. Vocês já viram algum boliviano, com alguma boliviana, com a bandeira da Bolívia na roupa? Isso é uma coisa que não isso está na lei, o respeito à bandeira brasileira. Você vai para a praia do Rio de Janeiro, tem uma jovem bonita na praia de biquíni e está escrito na parte de baixo, ordem e progresso. Quer dizer, brincadeira, meu. O cara pega a bandeira aí, queima a bandeira brasileira, quer dizer, e aí como é que fica o negócio? Então muita coisa está errada, tá? E aí eu digo, vamos tentar conversar 7h40. Vamos tentar conversar, saber o que deu errado, o que não deu,
E esse canal está aí à disposição de vocês. Vocês podem mandar sugestões de temas. Nós vamos entrevistar algumas pessoas, vamos falar sobre educação também com quem conhece, com quem entende, né? E vamos ter que saber como que a gente faz para poder conversar sobre isso e saber qual foi o local que a gente pegou o atalho e o caminho errado, tá bom? É uma proposta ousada, a gente já recebeu apoio de muita gente, muitas pessoas. O nosso canal no Facebook já tem, nossa página no Facebook já tem 215 pessoas, o Instagram já tem 25 pessoas seguindo. A gente vai tentar trabalhar, nós estamos trabalhando, eu e o Pedro de Assis, que é filho do meu amigo Francisco de Assis Martins Freire, que é o cara que está cuidando desse TikTok, dessa situação. Então a gente vai colocar, vai mostrar os bastidores, né, de como a sala de aula está complicada. E olha, que eu não estou nem falando nas questões de gênero, tá? Questões de gênero super complicado na escola. Na última eleição para prefeitos, discutiu muito a utilização do banheiro da UFAC. Será que na UFAC tinham criado um banheiro para atender aos homossexuais, uma coisa assim? Eu nem me ativo muito a isso, mas as questões de gênero estão cada vez bem focadas na escola. Só a título de comentário, a minha vida inteira eu vi o Chacrinha fazendo Marinha, sapatão, de dia, Maria. E eu não sei, o Chacrinha, pelo que me consta, nunca teve nenhum processo com relação a isso. Mas os tempos mudaram, beleza, tem espaço para todo mundo? Tem, mas além do espaço tem que ter o respeito, não é? E você tem que ter uma coisa chamada ponderação. A verdade é a seguinte, quando a pessoa me fala isso eu fico preocupado, porque toda história tem dois lados. Isso a gente aprende no jornalismo. Não adianta querer ir por um lado só. A notícia tem dois lados e as pessoas sempre têm direito à ampla defesa. Está no Código Civil nosso. Então, enquanto a pessoa não se define, você não pode ficar em cima do muro. E nós vemos muitas situações que extrapolam sala de aula. Nós temos sala de aulas invadidas por parte de alunos. Nós temos professoras do EJA que são assediadas sexualmente pelos seus alunos e não pode dizer nada porque para não evadir o aluno, né? A Secretaria de Educação tem N departamentos, educação ambiental, pessoas de THD, pessoas de ensino especial, várias situações. Mas a gente precisa discutir isso mais fundo. Uma discussão dessa precisa ter a presença do professor, precisa ter a presença de quem é o combatente na linha de frente ali, sabe? Não adianta você, pedagogo, me desculpe, criar um projeto, criar uma situação, se você não vai na escola, se você não vê o dia a dia da escola, se você não percebe como a situação está difícil, se você não vê uma avó. Eu tomei o celular de uma aluna, que ela estava dentro de sala mexendo no celular, e a avó dela disse: professor, ela é minha neta, minha única neta, ela não pode ficar sem celular não, eu tenho que ficar de contato com ela. Quer dizer, e aí o que o professor faz? Então o professor, Profissão Perigo, vai ter esse mote: falar, discutir, procurar saber soluções e principalmente descobrir onde foi que nós erramos. E nós, porque eu também faço parte do processo, eu não me escuto isso não. Nesses meus 40 anos de educação, eu não acertei sempre, eu vi muitas opiniões, eu criei muitos projetos, e a gente vê que a participação do pai e da mãe é fundamental no ambiente escolar. O professor, ele é pago para lecionar disciplinas, mas a educação básica vem de casa, tá beleza? Vou fechar com 45 minutos, né? Porque a gente tinha feito um planejamento com vinheta, com várias coisas. A gente teve alguns problemas técnicos. Nós vamos receber a partir de amanhã. Então amanhã, nesse mesmo horário, 19 horas, nós vamos trazer um caos para você, tá beleza? E olha só, o caos de amanhã, eu já vou dar uma dica. Um aluno e uma aluna se casaram, tiveram 3 filhos
E depois o aluno descobriu que a esposa dele era a irmã dele por parte de pai. Professor, Profissão Perigo, dia 7 de março, na sua primeira audição. E desde já, cumprimentando a todas as mulheres, lembrando que o mundo é feminino, em especial a dona Zezé, a dona Noêmia e a dona Rosa Guedes, que está em casa me esperando. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo é feminino, Terra é feminina, é o planeta Terra. 53% da população mundial é de mulheres e os outros 47% nasceram de mulheres. Beijo no coração, obrigado e aguardo os comentários. Valeu. Professor, Profissão Perigo Jorge Brau, todos os dias às 19 horas no seu canal de internet, Facebook, TikTok, Instagram e também no YouTube daqui a pouco. Beijo.